trabalho com o desenvolvimento do kernel do Linux, na parte do stack gráfico, e em especial com Debian mantenho alguns pacotes e também faço parte do time de vídeo, que é uma outra história que eu vou contar mais para frente. Vocês tiveram agora uma palestra para entender mais ou menos o que é o Debian, como que ele funciona e todas as suas ideias por trás. E agora nessa palestra, um dos meus objetivos é mostrar para vocês como vocês podem contribuir para o Debian, tanto de formas técnicas como de formas não técnicas. Por que isso é importante, a contribuição de forma geral? Isso é muito importante porque o Debian, não sei se vocês entenderam, mas é um projeto feito por voluntários. Não existe uma empresa por trás do Debian que está ali botando dinheiro ou pagando para influenciar a comunidade nas decisões que ela vão se tomar. O Debian é feito por pessoas comuns do dia a dia que decidem ou não ajudar com alguma determinada tarefa. Então é extremamente importante ter a ajuda de voluntários, pessoas que estão ali para ajudar com as mais diversas tarefas. Vocês vão ver ao longo dessa palestra que são várias as coisas que vocês podem ajudar. Uma das primeiras coisas que você pode fazer para ajudar o Debian é utilizar o próprio Debian. Só de você estar utilizando o Debian, você já está contribuindo de uma certa forma para a comunidade. Quando você instala, é interessante você observar que você já está fazendo um teste se o processo de instalação está acontecendo da forma correta. Se por um acaso teve algum problema e você perguntou, você está ajudando mais ainda. Então, só de instalar o Debian, você já está ajudando, você já está fazendo um teste a mais no Debian. Uma outra coisa que você ajuda quando você passa a usar o Debian é se familiarizar mais com sistemas GNU Linux, o que também é extremamente útil e ajuda vocês a entenderem esse outro universo. Uma das coisas bem legais de você fazer para potencializar a sua contribuição só de utilizar o Debian para a comunidade é você, quando está instalando os seus pacotes, seu Debian, fazendo a primeira instalação, ou se você já instalou, instalar uma opção que permite você dizer quais pacotes você informa para a comunidade, quais pacotes você está utilizando e instalando, que é o Popular Context. Isso é muito bom porque assim a comunidade consegue saber quais são os pacotes que as pessoas mais estão interessadas. Assim a gente consegue concentrar força naqueles pacotes que às vezes precisam de uma atenção a mais. Por exemplo, se a gente perceber que o LibreOffice é um dos pacotes mais utilizados, então isso já chega para a comunidade se você habilita esse tipo de opção. Eu vou saber estatisticamente que tem mais um usuário usando o LibreOffice. Então, essa é uma ótima opção para você que quer colaborar. Só usando o Debian é habilitar essa opção do Popular Context. Uma outra coisa, que isso eu descobri recentemente para essa apresentação, inclusive, você pode colaborar de um outro jeito muito simples. É instalando um determinado software que você gosta, tirando um print screen da utilização dele e subindo para um repositório oficial do Debian que está aqui tá no slide. E aí o usuário do Debian pode ir lá e ver, deixa eu ver como é que é esse software antes de eu usar ele. E aí ver o screenshot. Então, assim, às vezes, inclusive, serve para o cara saber se aquele é o software que ele precisa de verdade. Então, é uma outra forma de você colaborar utilizando o Debian. Ou seja, só de utilizar o Debian, você já está contribuindo para a comunidade de uma certa forma. E, ou seja, você não precisa estar... Se você não sabe programar, se você não sabe desenvolver, mas você quer ajudar, você gosta da ideia do software como o explicador criativo, você se identifica com isso, começa usando o Debian. Já é uma ótima forma de você ajudar. Uma outra forma de ajudar, que é extremamente útil, com a organização de eventos. Por exemplo, hoje nós estamos aqui reunidos nessa sala, com uma mesa, com uma infraestrutura, com cadeira para todo mundo, com um ciclo de palestras, com o pessoal ajudando com a instalação. Tudo isso é o que a gente chama de um evento, que é o Debian Day. E organizar isso não vem de graça, não é assim, chegou uma entidade mágica e veio, não tem ninguém para fazer isso pela gente no Debian. É a gente que faz isso. Como eu disse anteriormente, somos um bando de voluntários tentando fazer as coisas funcionarem. Então, por exemplo, para a gente estar aqui, alguém foi lá, foi a Foz, negociou com o pessoal aqui desse espaço, conseguiu para a gente estar aqui agora. Eles chegaram, ajudaram a gente com as cadeiras. Eu, por exemplo, junto com o Kanashiro, subi a página do Debian Day. O Cretil tentou ajeitar as questões da cadeira. Então, cada um faz um pedacinho e o somatório desses pedacinhos permite que a comunidade se junte. E é muito legal porque nessa coisa de um ajudar o outro, você vai criando, inclusive, mais laços. Às vezes eu nem conheci uma pessoa, passei a conhecer e aí a gente vai organizar um outro evento em um outro lugar, sei lá, alguém veio aqui, gostou do evento, quer fazer na sua cidade uma coisa parecida, na escola. Então, assim, você já conhece uma galera que está envolvida e fala, vamos tentar agitar isso lá, vamos tentar mostrar essas coisas pro pessoal de lá.
E aí também tem outros eventos no Debian, como por exemplo a conferência anual do Debian, chamada DebConf, que inclusive ano que vem vai acontecer no Brasil e a gente está precisando de muita ajuda. A DebConf é talvez um dos maiores, eu me arrisco a dizer que talvez seja o maior evento de software livre, talvez atrás, junto com o FOSDEM, não sei, em que as pessoas realmente se preocupam com a liberdade do usuário, com o software livre. E é um evento super legal e super diverso que dura 2 semanas. Uma primeira semana chamada DebCamp, em que as pessoas ficam em um lugar com várias outras pessoas técnicas e que você basicamente está trabalhando para resolver bug, está trabalhando para empacotar alguma coisa, está implementando uma funcionalidade ou está ajudando no próprio evento em si. Então, inclusive, para quem gosta de Debian e está a fim de se envolver, esse é um momento muito propício, inclusive no Brasil, para você fazer parte disso, para participar da DebConf ano que vem. O que a gente precisa na DebConf? A DebConf, por exemplo, precisa de pessoas para ajudar na hora de selecionar comida, que o evento também tem a parte de alimentação. Então precisa de pessoas para ir lá e dizer, ó, eu sou vegetariano. E quem é vegetariano, esse tipo de cardápio não é legal, a gente tem que pensar nisso. A DebConf também precisa de pessoas que, por exemplo, na hora que vai ter uma palestra, vai ter uma filmagem. A DebConf precisa dessa pessoa que está ali na câmera filmando, porque a gente não tem como pagar para pessoas ficarem filmando, são voluntários, mais uma vez. Então, se você está a fim de ajudar com eventos, a DebConf, que vai acontecer no ano que vem, e os outros eventos, é uma ótima pedida. A gente precisa de mão de obra em várias áreas. Se você programa, se você não programa, se você consegue agitar eventos, se você consegue fazer material gráfico, que inclusive é uma coisa muito importante, se você consegue ter algumas ideias de como ajudar com crianças, por exemplo, e vários desses eventos a gente tem pais, vão com seus filhos, e aí às vezes precisa ter uma dinâmica para ficar com essas crianças e coisas desse tipo. Então, contribuir com eventos é uma ótima forma de você ajudar com o Debian. Ajuda muito porque várias pessoas não conseguem fazer isso sozinho. Então, quanto mais gente envolvida nos eventos, melhor. A gente ajuda, inclusive, a promover o Debian. Existem várias páginas em que vocês podem adquirir informações sobre esse tipo. Vários tipos de eventos, como, por exemplo, um que eu esqueci de citar, que é especialmente legal para a galera técnica, que é um que a gente organiza um dia para fechar bugs. Você tem uma galera assim na sala que nem está aqui, não costuma ter palestra, é todo mundo abrindo o notebook falando, vamos tentar fechar esse bug aqui. E aí o ideal é tentar, sei lá, se tu fechar um, você já está feliz, assim. No dia inteiro você fechou um bug já é uma coisa. Mas se você conseguir fechar por mais de um, mais legal ainda. É um dia inteiro dedicado a resolver bugs. Então, esse é o tipo de colaboração técnica e não técnica que a gente precisa de muita ajuda e que qualquer um pode nos ajudar. Se você tem vontade de ajudar, então tem vários links aqui. Não se esqueçam que esse ano, próximo ano, a gente tem uma ótima oportunidade para isso, que é a própria DebConf. E não percam essa chance de participar desse evento também. É verdade. Bom, uma segunda forma de colaborar, e o Cretinho já até falou um pouco disso, é o suporte ao usuário. Vários usuários aparecem, às vezes, numa lista de e-mail específica, fazendo alguma pergunta sobre algo do Debian. E, às vezes, você já foi um desses usuários, inclusive, perguntando, você já foi ou você é um desses usuários? Você nunca deixa de ser usuário, na verdade. E aí você pergunta, estou com problema com alguns problemas na instalação desse pacote X, está acontecendo isso. E aí vem um cara salvador ali e fala, você tentou isso, aí executou esse comando, e aí você foi lá, tentou e funcionou. É super legal quando você recebe essa ajuda. É que nem o Criativo falou, algum maluco ali do outro lado, com muita vontade de resolver um problema, ouviu o seu problema, tirou o tempo dele para te dar uma atenção e te ajudou, porque você resolveu um problema. Você pode virar o jogo também e pode ser uma dessas pessoas ajudando outras a resolverem problemas. Eu costumo dizer que a gente sempre não tem ninguém que saiba tudo, nem ninguém que saiba nada. Então sempre vai ter alguém sobre alguma coisa que você pode aprender e sempre vai ter alguém sobre alguma coisa que você pode ensinar. Então participar é muito bacana. Fora que quando você ajuda uma outra pessoa, é o lado egoísta que o próprio Ketil já falou, você também está aprendendo mais. Você parou para ver um problema que você não se deparou e que agora você sabe resolver. Então, ajudar pessoas no Debian é extremamente útil. E o Debian tem uma política que faz meu coração bater mais forte pelo Debian, que é o sentido de que o Debian tem uma política muito forte de respeito. De pegar e ajudar a pessoa, ser educado e lá falar. Não é aquele tipo de comunidade que chega e manda o cara, você tem que fazer seu dever de casa, não fez direito. Então, ajude outras pessoas, seja educado, vai lá, tenta ajudar. Às vezes a pessoa vai ter uma dificuldade, mas ajude. Ajudar na lista de e-mail é uma ótima forma. Uma outra forma também é o famoso wiki. Não sei se as pessoas aqui estão familiarizadas, mas eu introduzo agora. O wiki é uma das formas mais comuns que as pessoas usam no universo de software livre para se comunicar.
A grosso modo é um servidorzão que você não vai mandar o upload de imagem, você não vai mandar áudio, você não vai mandar nessas coisas, você vai mandar texto. Sticker, não tem nada disso, é bem seco. O que particularmente me atrai muito no sentido de que você tem poucas dessas distrações que às vezes ficam chatas. Você consegue ir lá e pedir uma ajuda e as pessoas conseguem ir lá e te ajudar de uma forma direta. Eu, por exemplo, fico 24 horas no Wiki, eu tenho um servidor que me deixa sempre conectado. Então, se você me viu lá, você me perguntou uma coisa, eu posso não estar na frente do computador, mas assim que eu chegar no computador, eu vou ver e vou te responder quando eu estiver lá. E eu fico também, entre um trabalho e outro, por exemplo, eu cheguei do almoço, entro no Wiki e fico lá olhando um tempinho ali, vendo o que as pessoas estão perguntando, e às vezes eu vou lá e falo, tenta fazer isso aqui, tenta ajudar dessa maneira. Então, é outra forma que você pode ajudar. Tem uns mecanismos mais moderninhos que eu acabei esquecendo de pôr no slide, porque eu não uso, mas eu vou atualizar. Por exemplo, o pessoal usa muito o Telegram ou outras ferramentas desse tipo. O Cascada ali, por exemplo, defende muito o uso do Matrix, que é uma solução totalmente livre. Não defendo. Não? Pô, então... Não defendo, mas eu aponto o dedo. Pô, estou usando Telegram, então excluindo, cara. Então pronto, ponto do Cascada aí. Enfim, você também pode ir nesse tipo de meios de comunicação e tentar ajudar alguém. Por exemplo, e aprende também, né? O importante é isso que aprende, porque, por exemplo, você vê lá o cara com uma dúvida. Pô, estou tendo dificuldade para instalar o programa tal. Você nem sabia que existia. De repente é um programa que pode te interessar. Você passa até a usar, na verdade, virar um dos usuários dele. Então, suporte ao usuário dentro do Debian é algo muito bem-vindo. Por favor, se vocês puderem ajudar com isso, é uma ótima colaboração e é um ótimo jeito de você dar um suporte para outra pessoa. E transcende ao software, né? Sim. Porque você pode conhecer pessoas e depois vir até conhecer pessoalmente ou não, mas se relacionar com as pessoas de outros assuntos, sobre outros assuntos que transcendem ao Debian. Isso é muito legal, que é bem comum quando acontecem eventos como esses, outros um pouco maiores, em outros lugares, e você já está um tempo envolvido, aí você começa, inclusive, a ver a cara das pessoas que te ajudam ou que você ajudou. Uma coisa que aconteceu muito na DevConf quando eu fui era do tipo, um cara olhava pro outro assim no crachá, você é fulano? Aí o cara, sim, sou eu. Aí o cara abriu o abraço assim, fala, você me ajudou pra caramba, não sei o que lá, é bom ter uma fazer isso, né? É bem legal de fazer esse tipo de coisa. Aproveitem, façam parte disso. Uma outra forma que vocês têm para ajudar, e que é uma forma extremamente útil e importante, são os testes e os bug reports. O que são os testes? Basicamente, usar o Debian você já está fazendo um teste por default, por padrão, só que você está usando. Só que às vezes você acha algum problema em alguma ferramenta, por exemplo, você está usando o LibreOffice ou Firefox, alguma dessas ferramentas e de repente ele quebrou do nada quando você clicou no ícone X do site Y e aí quebrou. E aí você percebe, inclusive, que toda vez que você abre o navegador e você faz aquele mesmo passo que você fez antes, aquele erro se repete, então você provavelmente achou um bug. Quando você acha esse bug, a melhor coisa que você faz é reportar ele para a comunidade. Como que você pode reportar? Existem várias maneiras. Se você não está com tempo, não está com saco, quer ir rápido, só quer reportar, só de você já mandar na lista de e-mail, já começa uma discussão que as pessoas vão olhar. Mas existem formas melhores de você fazer isso. E a forma melhor que tem é você seguir um certo padrão para reportar esse bug. Como é que é esse padrão? Você vai ter alguns links que estão aqui no site, no slide, depois vocês podem ler com calma. Mas, por exemplo, se você entendeu que um determinado bug se reproduz quando você clica em uma janelinha ou quando você fecha um botão em um arquivo, você percebe que isso se repete corriqueiramente, a forma ideal de você reportar isso de forma a ter uma solução para o problema mais rápido é você dizer, usei a ferramenta na versão X, especifica certinho, com um arquivo tal que está em anexo. Quando eu abri esse arquivo, eu cliquei em arquivos, mandei abrir, quando eu mandei, importar esse arquivo, ele quebrou. E esse processo, toda vez que eu repito ele acontece. E se tiver alguma mensagem de erro, você copia essa mensagem de erro e cola. Esse é um excelente report, porque o cara que está do outro lado, que cuida dessa ferramenta, ele vai ler o que você escreveu, vai tentar replicar o que você fez na versão que você tem, vai tentar descobrir qual foi o erro. A partir do momento que ele consegue descobrir qual é o erro, ele consegue corrigir e ele consegue disponibilizar mais rápido, não só para você, mas para todos os usuários. Se você quiser acompanhar também o desenrolar dos bugs, ajuda também você olhar e tentar. Você não cuida do pacote, não sabe como resolver, mas só o fato de você olhar, fazer o que a pessoa
disso ter feito e acontecer com você, já pode dizer lá, isso também aconteceu comigo. Já é uma forma de dar uma noção para o cara que vai efetivamente corrigir o problema, de que não é um único indivíduo que teve esse problema, outras pessoas também conseguem reproduzir o problema. Só isso já é uma ajuda. Uma grande ajuda, na verdade. Quando você vê que o problema se repete mais de uma vez, você tem mais certeza ainda de que aquilo é um bug. Você só sabe que vale a pena dedicar mais tempo ainda para resolver aquele problema. Tem uma outra forma de colaborar também com bugs, que é muito legal e é muito útil, que é simplesmente sair olhando os bugs abertos. Sei lá, você saiu do almoço, eu vou olhar bugs. Você pode abrir a lista de bugs e ficar olhando assim, vai dando scroll lá com o mouse, pega um específico e fala: ah, esse cara falou que tem esse problema. Deixa eu tentar repetir aqui. Pode ser na versão mais nova, inclusive. Deixa eu tentar repetir. Você tenta reproduzir um bug que alguém falou. E aí você vai lá e fala: ó, eu fiz esse teste aqui na ferramenta tal, isso aqui parece que foi resolvido. Que aí, às vezes, isso ajuda muito, porque fica uma série de bugs abertos, que são muitos, não são poucos. Em que, às vezes, os desenvolvedores perdem o rastreamento disso. Por exemplo, eu mantenho um pacote em que esse meu pacote tem mais de 67 bugs abertos. Vira e mexe depois do almoço, eu vou lá e fico olhando um ou outro. Alguns são bugs de verdade, outros já não existem mais. Mas se tivesse alguém, por um acaso, que também estivesse lá depois do almoço, junto comigo olhando, eu poderia reduzir o número desses bugs muito mais rápido. Mas não tem. Então, se você está a fim de colaborar com bugs também, faça isso. É bem legal. Se você é um cara competitivo também, gosta de... quero ver quem fecha mais bugs e tudo mais. É bem legal que eles soltam todos os anos nas DevCons, você vê uma estatística de quantos bugs foram fechados. E aí você vê um rankzinho e tudo mais. Se você curte a ideia de competir ali para ver quem ajuda mais, também vale a pena. Bom, uma outra forma que você pode ajudar é com tradução. Bom, o Debian, não sei se vocês sabem, para quem está começando agora com Debian, está chegando, vocês vão ter muitas wikis que vão ajudar vocês. As wikis são réplicas de páginas, por exemplo, da Wikipedia, em que você tem algum tutorial ou explicação sobre alguma coisa específica. Dentro dessas wikis, você tem wikis específicas do Debian, que às vezes te ensina a fazer uma configuração, uma instalação, e nem todas são traduzidas. Às vezes você não, sei lá, nem todo mundo consegue ler inglês, algumas pessoas têm essa dificuldade. E aí, como resolver um determinado problema, uma documentação que está em inglês, eu queria acrescentar um negócio, à vontade, que é o seguinte, que às vezes é uma barreira a gente achar que precisa fazer parte do projeto. Todo o sistema de bugs do Debian, na verdade, o report de um Debian de um bug é um e-mail. Então, reportar um bug é, na verdade, mandar um e-mail. Você não precisa fazer cadastro de coisa alguma, você só vai mandar um e-mail. É claro, existem ferramentas para isso, que eu creio que talvez você fale delas, mas existe um formato para fazer isso. Mas é só um e-mail. Está aberto para qualquer um no mundo. Não precisa fazer cadastro ou qualquer coisa do tipo. Só sobre as ferramentas, eu não entrei muito nos detalhes dela, porque eu acho que elas são ferramentas mais específicas. Mas para quem está afim, realmente tem a Report Bugs, que você pode, inclusive, dar uma olhada na Wiki. Eu coloquei o link aqui, em que ela vai explicar o passo a passo de como fazer isso. Mas se você quer contribuir rapidamente, que nem o Ucred falou, simplesmente mandar um e-mail. Você abre lá seu navegador, já bota o e-mail e já manda. Já é ajuda. Voltando na questão da tradução, eu estava explicando que existem as wikis dentro do Debian. As wikis te fornecem várias informações para te ajudar a resolver alguns problemas ou configurar algumas coisas. Você está com alguma dúvida, você procura na wiki do Debian. Você coloca GIMP do Debian, você coloca Debian GIMP Wiki. Você vai achar uma página com uma determinada descrição de como fazer isso. Muitas vezes, essas páginas não estão em português. Isso é um problema para vários usuários que têm essa dificuldade de ler em inglês. Então, você pode ir lá, se você entende inglês, por exemplo, pegar a página que está em inglês, traduzir ela para português para que outros usuários possam ter acesso. E se você ainda é um cara que consegue falar mais línguas, você fala espanhol, você fala coreano, você fala chinês, sinta-se à vontade de pegar essa mesma documentação e traduzir para outras línguas. Inclusive, você pratica aí os seus diversos idiomas. Então, contribuir com tradução é algo muito útil. Existem times específicos, por exemplo, no Brasil a gente tem um time de tradução, em que você se junta com várias pessoas e aí vocês se organizam de como traduzir uma determinada página. O time mantém um
rastreamento de quais páginas precisam ser traduzidas, quais estão com tradução desatualizada, que também é algo muito comum. A documentação vai se atualizando constantemente. E às vezes a tradução não se atualizou, então está com algo antigo. Então contribuir com a tradução vale muito a pena. Fora que, para quem quer praticar também, é um bom exercício. Aliás, deixa eu só complementar nessa parte da tradução. A gente de fato está precisando de muita ajuda e nosso foco principal é o de traduzir inteiramente o site do Debian. E a gente tem tido bastante dificuldade em fazer isso porque o time ele não é tão numeroso assim, né? Então, se alguém daqui, né, tiver disposto a ajudar nessa tradução, é só entrar na wiki do time que certamente você vai ser bem recebido e toda ajuda é muito bem-vinda. Você faz parte do time de tradução? Sim, eu comecei há pouco, mas a gente sabe que, né, o que a gente tem ainda não é suficiente para fazer o trabalho que a gente está precisando fazer. Não, quem tiver inclusive alguma curiosidade, acho que já pode até te procurar aí. Sim, depois. Eu me ponho à disposição, inclusive. E o Debian tem um critério de acolhimento, né? Então, meninas, por exemplo, tem até um time específico, né, para cis, trans, todos os tipos de meninas, de acolhimento, e o Debian repudia o não acolhimento. Então, se você vê alguém do Debian, por exemplo aqui, se eu tratar alguém aqui mal, você pode reportar isso, isso é um bug do Debian, né? Você pode reportar isso, porque não é esse o espírito do projeto Debian. Então tem muitas ações de inclusão, de participação de gente leiga e etc. O Debian é uma dica da diversidade. A gente quer pessoas diferentes, a gente quer ouvir opiniões diferentes, a gente quer manter a diversidade na comunidade, porque é assim que a gente acredita que a coisa vai se manter. Afinal de contas, o Debian não tem ninguém aqui por trás. O Debian é o Debian, a coisa só anda porque o Debian é diverso. E é uma das coisas que como é que você usou, que mexem com o seu coração? Talvez aí o que mexe mais com o meu coração no Debian é justamente essa ideia. Eu compartilho esse sentimento, inclusive eu tive essa mesma sensação na DevConf esse ano quando eu participei. E por isso que eu incentivo todo mundo que puder, ano que vem, aqui no Brasil participar. Vocês vão ver como é diverso, assim, como você vai ver pessoas diferentes em prol de uma mesma ideia, trabalhando junto, trocando ideias, assim, você não vê pessoas se matando porque discordam. É uma discussão de alto nível em que pessoas que discordam conversam e tentam entender opiniões, de arrepiar, assim. E não é só nerd que tem. Exatamente. Na verdade, é bem dividido, assim, é um conjunto de nerds, de tudo, não dá nem para classificar. É inclassificável as pessoas que participam do Debian. Bom, uma outra parte que é extremamente carente de ajuda e que vale muito a pena também ajudar é a documentação. Eu queria só que vocês reparassem que eu não entrei em contribuições técnicas, porque eu quero realçar para todo mundo que está aqui, para quem talvez seja a primeira vez participando aqui de um evento do Debian, que não é um monstro você fazer parte dessa comunidade. Se você está querendo participar, você pode entrar nessas várias outras coisas que não são menores, não são contribuições pequenas, não. Contribuir com cada uma dessas coisas que eu estou falando aqui são contribuições enormes. Traduzir uma determinada wiki, se ninguém for lá e traduzir, vai ficar lá. Então, se você for lá e traduzir, nossa, aplausos para você. Você contribuiu muito aqui para a gente agora. Se você contribuiu para a gente estar aqui nesse evento, se você está aqui nesse evento, você já contribuiu. Então, assim, contribuir com o Debian é muito fácil, faz parte. E a gente quer que vocês façam parte disso. E dentre as coisas que vocês podem contribuir, que é de extremamente utilidade, é as documentações. As documentações, como vocês podem contribuir de uma forma bem suave e natural, que eu já percebi. É simplesmente você está seguindo um determinado manual, seguindo a wiki do Debian. E aí, de repente, quando você está nessa wiki do Debian, você achou um passo que não funciona, e aí você foi lá e quebrou a cabeça, por exemplo, e achou como fazer ele funcionar, você pode simplesmente ir lá e atualizar esse passo. Ou que não ficou claro. Né? Exatamente. Você leu uma coisa, leu. Falou, nossa, não entendi nada. E depois, já sei como é que é. O cara aqui talvez usou uma outra perspectiva, acho que se eu usar assim, esse exemplo vai ficar melhor. Vai lá e faz. Vai ser ótimo se você fizer isso. E outra pessoa que vai ler essa documentação que você leu vai ter menos dificuldade, vai seguir em frente, vai poder fazer outra coisa quanto antes. Então vale muito a pena. Uma outra coisa que ajuda muito, e que em especial eu gosto muito, são os how-tos.
Os how-tos são tipo mini tutoriais. Esses mini tutoriais te explicam como configurar uma determinada coisa. Talvez aqui seja um pouco mais técnico para algumas pessoas, mas que também vale muito a pena você fazer. E também tem as FAQs, que é aquelas perguntas frequentes. Então, se você olhar a FAQ, deve ser bem grande, então sempre está sendo atualizado. Mais uma, se você fez uma pergunta, inclusive você acha que vale a pena, traz para o FAQ. Talvez a gente faça sentido estar lá aquela pergunta que vai sanar dúvida de várias outras pessoas. Inclusive, eu estou falando de contribuir com a documentação alterando, mas leia também a documentação. Inclusive, a documentação vai te dar muita clareza sobre vários dos processos, as coisas que acontecem dentro do Dev. Inclusive, às vezes ajuda você até a fazer uma pergunta de outra maneira que você consiga mais ajuda. Então, vale muito a pena só ler a documentação. Já é uma grande ajuda. E tem um parêntese sobre a documentação que tem na própria documentação do Dev sobre isso, que é da onde eu me baseei, que eu acho bem interessante. Às vezes, se você tem um site, um blog post, você escreve sobre o Debian, de certa forma você já está contribuindo com uma certa forma de documentação e proliferação de uma certa informação. Então, sei lá, quer escrever sobre o Debian, por algum motivo você não quer mandar para alguém, sei lá, tudo bem, escreve no seu blog post, bota essa notícia lá, bota essa informação, outras pessoas vão ver. Você pode fazer referência, inclusive, do site. Bom, e aqui eu entro agora num aspecto um pouco mais técnico, e eu queria, antes de entrar nele, fazer uma pergunta. Quem aqui faz curso de computação? Está fazendo curso de computação? Era de segurança. Tudo bem. Mais alguém? Só vocês? Tá. Alguém aí mexe com programação em de fato, é desenvolvedor, DevOps? Essa é uma parte que a gente precisa de muita colaboração no Debian. O Debian tem várias ferramentas, vários softwares internos que são utilizados durante o ciclo normal do Debian. Por exemplo, o Cretil falou de empacotamento, eu também falei dessa questão de empacotar. Mas existe uma ferramenta chamada DistroTrack, que basicamente é uma ferramenta que é uma interface web em que você pode olhar o status do pacote. Aí você vê se o pacote está na última versão, você pode ver quem é que mantém esse pacote, você pode ver uma série de informações desse pacote. Só que o DistroTrack é um software escrito em Django, para quem gosta de parte web, que necessita de mão de obra, de pessoas trabalhando nele para evoluir. Recentemente a gente teve um grupo de pessoas que deu um super gás para fazer esse tipo de evolução. E agora o DistroTrack está muito mais evoluído. Mas tem outras ferramentas dentro do Debian que também precisam dessa manutenção de código. Então, se você gosta de programar, sei lá, você não está afim de empacotar, você está afim de cair para a lógica de programação, está afim de mexer com banco de dados, está afim de mexer com DevOps, está afim de gastar tudo que você aprendeu no teu curso de computação ou fora do curso de computação também, tudo que você aprendeu no assunto. O Debian precisa de muitos programadores assim, para continuar evoluindo essas ferramentas. Precisa de resolver bugs, precisa para colocar novas features, precisa para ir em desenvolvimento. E fora que é um projeto legal, se você ainda vai fazer um TCC, ou você vai fazer um trabalho, talvez de mestrado, não sei, você pode pensar em colocar uma dessas ferramentas como seu projeto final. Que além de você estar fazendo um TCC, por exemplo, ou... Eu falei TCC, mas pode ser qualquer coisa. Você está retribuindo com a comunidade ali, você está resolvendo um problema real no seu trabalho, no seu tempo livre, na sua faculdade. Uma coisa técnica que você gosta, que é programar e desenvolver. Então, tem muito espaço no Debian para programação. Não, além de empacotar, além de traduzir e documentar, você também programa no Debian. Não se preocupe com isso. Tem espaço para todo mundo. E você também, só dentro de programar e empacotar, também existe uma outra coisa que é implícita. E eu acho que às vezes a gente esquece dessa intersecção. O cara que empacota, eu vou entrar nos detalhes mais para frente, ele cuida de um software específico. Por exemplo, Firefox, LibreOffice. Ele é o cara que está cuidando daquele pacote no Debian. Ele ou o time. É muito comum ser um time também. E às vezes, quando você está cuidando daquele software, chega um bug report de um usuário com um bug real. E aí você está mantendo aquele pacote, você pode falar, pô, legal, eu acho que eu consigo resolver esse bug. Aí você vai, abre o código, resolve o bug, e aí você pode fazer uma coisa super legal que eu acho, nesse ambiente de software livre, que é, já que eu consertei esse software, eu vou mandar para o cara que desenvolveu esse software original. Quando você manda para esse cara, você deixou de contribuir só para o Debian. Você está contribuindo para todo mundo que utiliza aquele software. O Fedora usa aquele software que tem um patch que você mandou, parabéns, agora quando eles tiverem uma nova versão, seu patch vai estar lá. O Arch usa, o Red Hat, todo mundo vai se beneficiar. Então, isso é uma das vantagens também de você colaborar com o Debian de forma técnica. Você pode contribuir com múltiplas comunidades. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? Alguém que é da graduação? Inclusive, quem estiver fazendo graduação e quiser falar comigo no final, eu tenho algumas ideias de projeto para melhorar essas coisas. E
também existem alguns programas que podem ajudar vocês a se inserirem nesse tipo de contexto. Então, é bem legal. Programar é sempre legal. Quem não programa ainda, fica a dica aqui, é divertido. E, coincidentemente, eu coloquei isso de última hora, porque eu fiquei pensando, foi uma palestra que eu vi, e eu não tenho muito o que dizer sobre isso, mas eu descobri que o Debian também precisa de muita ajuda jurídica. Tem uma série de questões legais que o Debian tem que lidar, nacional, internacional, em relação a esses eventos. Por exemplo, eu citei a DebConf. A DebConf é um evento internacional em que lida com trazer, inclusive, equipamento de um lugar para o outro, burocracias locais de cada canto. Tem questões legais do país mesmo, de licença, coisas desse tipo. E eu descobri nessa última DebConf que a Debian também está precisando de muita ajuda nesse sentido, de pessoas que podem ir lá entender e auxiliar com esse tipo de processo. Então, sei lá, coincidentemente tem um advogado. Talvez seja interessante. Inclusive, só um parênteses, eu não vou lembrar o nome agora certinho, mas tem uma funcionária que trabalha na Free Software Conservative, que ela é bem famosa porque ela tem um marca-passo no coração dela, e ela traz vários dos questionamentos sobre free software para essa questão, porque ela questiona o seguinte: tem um marca-passo no meu coração que tem um código que eu não tenho direito a acessar. Ou seja, um dispositivo que cuida da minha vida, que eu dependo dele, eu não posso nem sequer olhar o código. Como é que eu vou saber o que está acontecendo ali? E ela é uma advogada que, quando ela se viu nessa situação, que ela não podia ver o código de um dispositivo que estava no coração dela, determinava a vida e a morte dela, ela começou a se revoltar com isso. Foi ali que ela se envolveu com software livre e começou a fazer várias dessas brigas, inclusive juridicamente, sobre esse acesso a esse código. Então, assim, contribua. Se você conhece alguém que na parte jurídica, alguém que, se você é advogado ou não, se você entende qualquer coisa desse tipo, a gente também precisa de ajuda. É que a advocacia, tal como a informática, é muito ampla. Então, os advogados conhecem advogados. Exato. Às vezes um advogado que conhece alguém que se apega à ideia de software livre, coisas desse tipo, ajuda muito. Não só isso, né? Por exemplo, como eu falei, a DebConf é um evento muito genérico. Com certeza, se um advogado conhece outro tipo de especialidade, pode agregar e ajudar nesse tipo de evento. Enfim, é uma área que eu descobri agora que as pessoas podem colaborar também, que precisa de ajuda. E aí chega uma das áreas mais famosas e mais legais também do Debian, que é o empacotamento. O que é o empacotar, de fato? Todo mundo aqui gosta de usar o Firefox, gosta de usar o LibreOffice, e é isso que você usa quando você é um usuário. Você está usando aquela ferramenta. Então, só que para aquela ferramenta estar disponível para você, existe um trabalho que, como o Cristian falou, um trabalho muito delicado, muito rigoroso por trás daquele software, para que você consiga ter o acesso a ele e instalar ele de forma fácil na sua máquina. Então, esse trabalho de empacotar é um trabalho técnico que entrega o software para o usuário e que permite que várias pessoas possam usar o Debian de uma forma mais suave. E, inclusive, entra aqui até um ponto filosófico que eu tive uma discussão, inclusive, com Cascado, que aqui é onde entra, inclusive, uma das primeiras linhas de defesa da liberdade do usuário. Né? Porque, como o Criativo falou, é um processo extremamente rigoroso de dizer o que entra e o que não entra. O cara que empacota o software, ele tem que olhar se aquele software não viola nenhuma licença, não viola nenhuma liberdade do usuário. Porque tem coisas muito simples, tem licenças em que o cara fala, esse software é livre para todo mundo que me pagar uma cerveja quando me encontrar. Todo mundo que me encontrar. Tipo, parece uma coisa inofensiva, o cara colocou lá na brincadeira essa licença. Mas não é um software livre isso. Você está restringindo a liberdade do cara. Então, o mantenedor do pacote toma cuidado desses detalhes, de garantir que o software que você está usando é um software que realmente é livre. Então, empacotar tem toda essa nuance de uma primeira, eu acho até poético, né, de uma primeira linha de defesa para o usuário, porque, querendo ou não, você tem a licença, mas quem de certa forma começa a fazer valer a licença é o mantenedor do pacote, quando ele diz ou não se aquele pacote segue uma determinada política de liberdade. E, além disso, tem um aspecto técnico do empacotamento, que se você tem alguma... Quero ressaltar que empacotar é uma atividade extremamente técnica. Se você tem, por exemplo, alguma preferência por algum tipo de linguagem ou, sei lá, algum tipo de ferramenta específica, você consegue, dentro do universo de empacotamento, achar essa especialidade que mais te interessa. Por exemplo, se você gosta de mexer com Python, você pode mexer com pacotes Python, que já vai ser uma coisa que você já vai estar familiarizado. Ao mexer com esses pacotes Python, você vai ter uma série de ferramentas voltadas para Python que vai te permitir automatizar o processo de empacotar aquele software que é escrito em Python.
O mesmo vale para C, C++ e assim sucessivamente. E o empacotamento também é um outro ponto de acesso à comunidade, porque tem um aspecto importante do software livre, e esse é um que eu discuto com meu amigo Kanashiro, que software livre não é simplesmente você entregar o código para o cara e dizer que é aberto. O Kanashiro costuma me dizer muito que software livre é comunidade, é você estar envolvido com outras pessoas, isso também faz parte. Então, quando você empacota e faz parte de um time, por exemplo, você começa também a se inserir nessa comunidade desse time, você começa a virar parte daquele grupo. E é muito importante, você consegue auxiliar de uma forma mais efetiva. Então, empacotar é uma das outras formas de contribuição, e é uma das formas de contribuição, inclusive, que te permite virar o que o Cretinho explicou, Debian Developer ou Debian Maintainer. Só um parênteses, o Debian Maintainer é o cara que tem um pacote, é você mantém um pacote, você tem permissão de subir um pacote oficial para o repositório, mas você não pode subir um pacote que não é seu. O Debian Developer... Qual é o nome do pacote? É DIA. Dia? Ah, o dia? Mas é só você, não? Por enquanto só eu. Era um time. Tem uma outra coisa, essa aqui. Isso é um tesão do caramba, vamos falar a verdade, né? Na minha máquina ou na máquina de qualquer um do mundo que escrever apt show dia, a gente vê lá um tal de Rodrigo Siqueira, né, que é o cara que mantém esse pacote no Debian. E ao mesmo tempo, aí, quando você acha o bug, aí você bota, vou mandar e-mail para esse cara aqui. Você já manda direto para mim pelo e-mail. Isso é um prazer imenso, né? Enfim, empacotar é uma tarefa muito legal, mas que exige um certo conhecimento técnico, mas lendo documentação, pedindo ajuda, você sempre vai conseguir. Uma dica para quem vai empacotar, é uma dica que eu aprendi a duras penas. Vocês não precisam sofrer com isso. Usem o IRC. Se você vai empacotar, você vai ler uma coisa, você vai entender, mas na hora que você for fazer algumas coisas não vão dar certo. Quando não der certo, tenta entender, não entendeu, vai no IRC e pergunta na comunidade do Debian, no Debian Mentors. Quando você pergunta lá, sempre vai aparecer algum cara para te ajudar. É impressionante. Então, isso vai te facilitar muito a entrar no processo de empacotamento. Se ninguém te responder no IRC, você parte para a segunda linha, que é mandar um e-mail. Você manda um e-mail, cedo ou tarde vai chegar uns 3 e-mails de uma vez te ajudando. Então, peça ajuda no processo de empacotar. Leia a documentação, tenta, pede ajuda. Beleza? Alguém tem dúvidas sobre empacotamento? Ainda tem mais uma coisa que eu acho que ainda fica mais fabuloso, é que esse pacote, o dia, é uma ferramenta para criação de diagramas e coisas assim, né? Ele colabora com o Debian, né? Mas se você tiver um Ubuntu aí e fizer esse mesmo comando, vai aparecer o nome dele. Se tiver com Mint, vai aparecer o nome dele. Por quê? Porque essas distribuições derivadas pegam os pacotes do Debian. Então, quando ele colabora com o Debian, ele não colabora só com o Debian. Isso vai para frente, ele colabora com todas as distribuições derivadas do Debian. Não só isso, ainda mais um aspecto além, em especial do dia, que é o que eu posso citar. O dia, infelizmente, é um projeto que está morrendo, não está tendo mais desenvolvimento ativo. Eu entro em contato com a comunidade do Gnome, que é quem mantém oficialmente, não recebo resposta, e resultado, o código está parado já tem alguns anos. E ele está com o Gnome, com GTK2, por exemplo, uma biblioteca grávida, que vai morrer daqui a algum tempo. E tem que ser portado para GTK3. Eu e o cara que fez o sponsor para mim, a gente já começou a estudar agora a possibilidade da gente assumir o projeto do dia. Tipo, bom, ninguém está tomando conta. Então a gente pode pensar agora em tomar conta e evoluir o dia para outra coisa. Então assim, eu gosto de programar, então para mim já é outra chance de mexer com uma ferramenta bem legal, de talvez dar uma sobrevida para ela. Então, empacotar às vezes leva a isso, a você cedo ou tarde virar inclusive o mantenedor daquele software oficialmente, como eu já vi acontecer várias vezes dentro do Debian. Bom, uma outra forma que você pode ajudar, uma forma tanto quanto óbvio e comum, é com doação. Inclusive, se você tem algum equipamento, sei lá, você tem um servidor parado, você está numa universidade, ficou sabendo que tem um servidor, se você entrar em contato com o Debian, muitas vezes tem gente interessada em pegar essas doações e para subir a um servidor. Por exemplo, tem um mirror oficial do Debian. Às vezes tem algum lugar que até tem, alguma universidade aqui no Brasil que até tem vontade de ter um mirror oficial do Debian, mas sei lá, eles não têm a verba para comprar um servidor. Você sabe de alguém que está, sei lá, doando um servidor. Você vai lá, manda um e-mail, às vezes alguém pode ir pedir aquela ajuda para subir esse mirror. Você pode doar, de fato, outros equipamentos, o pessoal que faz port. O Cretinho falou um pouco do port, mas, por exemplo, o port é uma coisa que precisa de um hardware específico. Um exemplo que está acontecendo agora. Existe uma arquitetura de hardware chamada RISC-V, ou RISC-V,
que é uma arquitetura de hardware totalmente nova, em que o Debian é a primeira distro a estar rodando nesse hardware. Se por um acaso você tem um hardware desse, provavelmente ninguém aqui tem, né, que, sei lá, você ganhou em alguma conferência, você pode doar para as pessoas que fazem esse port para que elas possam usar esse hardware para fazer os testes dos ports que estão fazendo para essa arquitetura. Então, doação é uma boa forma de ajudar também para o Debian. Bom, acho que isso é o fim dessa apresentação de como colaborar. Acho que meu principal objetivo aqui foi mostrar para vocês que existem N áreas de contribuições no Debian, vocês podem se envolver. As ferramentas de comunicação são e-mail e basicamente. E, bom, ajudem como vocês puderem. Quem gostou, quem está interessado. Seria muito bom ter novos membros do Debian, porque o Debian é feito de pessoas e precisa constantemente renovar as pessoas. É isso. Alguma dúvida sobre contribuição que alguém quer tirar? Todo mundo quer contribuir agora. Eu queria trazer uma colocação. Na verdade, eu vou falar algumas coisas erradas e aí vocês vão corrigir. Mas o objetivo é tentar criar um link aqui. Eu estava no Debian Day ontem, no Rio de Janeiro, e o público maior de advogados. E o questionamento maior lá, eles queriam poder usar alguma ferramenta de... Deixa eu tentar lembrar o nome. Que faz autenticação, se não me engano é isso. Que não sei se é a OAB, ou se o sistema de justiça disponibiliza, diz que é livre, mas só roda no Windows. Então eles estão tentando contactar gente que possa... aí tentaram fazer um ajuste, pacotamento, mas só rodou no Debian 32 bits, no Debian 8 com 32 bits. No meu, 32 bits. Que é a certificação, né? Certificação digital, é isso? Digital. Isso, exato. É certificado, né? Essa equipe também esposa também, ela também é advogada, né? A gente também teve essa dificuldade de conseguir colocar esse... São Paulo é o token. Mas o meu questionamento só funcionou no Windows. E só roda no Firefox, se eu não me engano. Eu faço no Firefox. Só roda no Firefox. Foi basicamente das peças que eu passar para o pessoal lá que estavam vendo. Só roda no Firefox. E aí na discussão, botar em São Paulo talvez. Isso também é colaborar. Isso já é uma colaboração, inclusive. Seria muito legal se a gente tivesse isso na Wiki, porque pelo jeito o pessoal do Rio já poderia ter visto essa solução. Exatamente. E tá usando. Então, e a esse é o tipo de coisa. De tudo que você falou, que as coisas são para todos, que elas acontecem. Né? Pô, legal. Se puder, vamos discutir aí para ver, colocar essa informação que outras pessoas claramente estão precisando. Eu gostaria que os advogados presentes ou quem está no mundo pudesse mais descrição da ferramenta para a gente ter uma... Da mesma maneira que tem muita gente que é leiga em computação, muita gente da computação é leiga em jurídicas ou o que um advogado faz, o que ele precisa de recurso computacional. E eu acho que se vocês puderem falar o que essa ferramenta faz, o que o advogado normalmente costuma ter que fazer, talvez isso seja um ponto para advogar o software livre entre os advogados também. Isso, maldade não. Pois é. Algum de vocês podia fazer um live talk aí e falar. Apresentando o que vocês viram. Desculpa, gente.